Deus te criou com capacidade infinita. Desperte essa força. Você foi feito à imagem e semelhança de algo infinito. E o que isso significa? Que há uma força dentro de você que não reconhece limites, não aceita desculpas e não foi projetada para viver acorrentada a medos, dúvidas ou opiniões alheias. Você nasceu com uma semente divina plantada na sua mente e no seu espírito, e o mundo te ensinou a esquecer disso. O sistema te ensinou a se contentar com pouco. Te convenceram de que humildade era viver pequeno, que resignação era virtude. Mas deixa eu te dizer algo que vai ecoar na sua alma. Deus não coloca grandeza em quem veio para se esconder. Você consegue sentir isso? Esse incômodo quando olha para a sua vida e sabe que poderia estar mais longe? Essa inquietação quando deita a cabeça no travesseiro e sente que o tempo está passando e você está travado num ciclo que não nasceu para viver? Isso não é azar, não é coincidência. É o grito da sua essência dizendo: acorda, eu te criei para muito mais. Napoleon Hill escreveu que o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. Mas eu vou além. O desejo só aparece em quem carrega potencial. Se você sente o desejo, é porque Deus já depositou a capacidade. Ele não colocaria fogo no peito de um homem para depois negar a ele o oxigênio. Olhe para os grandes nomes da história. Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Carnegie veio de uma família pobre, mas construiu um império que reescreveu as regras da fortuna. Ford foi ridicularizado, desacreditado, mas viu na mente humana um poder que nem as máquinas conseguiam copiar. O que esses homens tinham em comum? Uma convicção quase religiosa de que o impossível só existe para quem se permite acreditar nisso. Sabe o que mais esses homens entenderam? Que a verdadeira oração não é dita com palavras, é feita com ações. Você pode passar a vida inteira de joelhos pedindo que as coisas mudem. Mas o céu só se move para quem decide levantar e agir. Fé sem movimento é ilusão. E a capacidade infinita que Deus colocou em você não se manifesta enquanto você espera que alguém venha te salvar. Você já percebeu como a maioria morre antes de começar a viver? Trabalham 40 anos num emprego que odeiam, para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que nem se importam. E morrem com a música ainda dentro deles, porque aceitaram a mentira de que a vida é isso mesmo, de que só alguns foram escolhidos. Mas deixa eu te contar a verdade. Você foi escolhido sim. O problema é que você não assumiu esse chamado. Existe uma força que só desperta em quem decide, em quem bate no peito e diz: eu vou, mesmo com medo, mesmo sem ter as respostas, mesmo sem saber o caminho inteiro, porque a jornada só se revela para quem começa a andar. Deus te deu asas, mas você prefere se arrastar. Ele te deu uma mente capaz de criar o futuro, mas você usa para reviver os fracassos do passado. Todo sucesso começa na mente. Você não conquista o mundo antes de conquistar a si mesmo. Napoleon Hill disse: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E o que você tem alimentado? Medo ou coragem? Dúvida ou fé? Problema ou propósito? Porque sua mente é terra fértil. Ela vai fazer crescer o que você plantar. Se plantar limitação, vai colher fracasso. Se plantar grandeza, vai colher destino. Não importa de onde você veio, nem o que disseram sobre você. O mundo é cheio de exemplos de homens e mulheres que vieram do nada e mudaram tudo. A diferença está na decisão de não aceitar o rótulo que o mundo tentou colar neles. Abraham Lincoln perdeu tudo antes de se tornar presidente. Oprah Winfrey sofreu abuso e pobreza antes de construir um império. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade antes de criar a maior fábrica de sonhos do mundo. Todos eles foram desacreditados. Todos ouviram que não dava.
Todos foram chamados de loucos, e todos provaram que a voz de Deus na mente de um homem vale mais do que a multidão gritando contra ele. Mas isso exige disciplina. E aqui muita gente falha, porque querem resultados sem sacrifício, querem sucesso sem pagar o preço, querem vencer sem acordar cedo, sem estudar, sem se levantar quando tudo dá errado, querem a bênção sem a batalha. Mas não funciona assim. Disciplina é o altar onde a capacidade infinita se manifesta. Deus te deu potencial, mas só quem disciplina a mente e o corpo transforma isso em resultado. Não adianta só acreditar. Tem que agir. Tem que se levantar quando não tem vontade. Tem que fazer quando ninguém está olhando. Tem que construir quando ninguém aplaude. É nas horas de silêncio, no treino invisível, na luta que ninguém vê que o campeão nasce, quando você fecha os olhos e vê quem pode se tornar, mesmo que ninguém mais veja. Quando você resiste à tentação de ser mais um e decide pagar o preço da excelência, você foi feito para mais. E sabe como eu sei? Porque se não fosse, não estaria ouvindo isso agora. Nada acontece por acaso. Essa mensagem chegou até você porque existe uma força chamando você de volta para a sua essência. Você nasceu para fazer história, para impactar pessoas, para construir algo que permaneça depois que você partir, para deixar sua marca no mundo. Mas só acontece se você parar de brincar com a vida. Enquanto você hesita, outros estão correndo. Enquanto você lamenta, outros estão decidindo. Enquanto você reclama do que não tem, outros estão usando o pouco que têm para construir o muito que sonham. E sabe qual é a diferença? Não é talento, não é sorte, é decisão. Decisão de não aceitar mais o que te prende, de não repetir as desculpas da família, de não viver a história que te contaram, de quebrar o ciclo, de se reconectar com a capacidade infinita que habita dentro de você. E quando isso acontece, o mundo percebe. Porque nada é mais poderoso do que um homem ou uma mulher em estado de propósito. Você já reparou nisso? Quando alguém decide de verdade, o universo parece conspirar a favor. Porque o verdadeiro poder está na clareza. Quando você sabe o que quer, quando você sente o propósito queimando no peito, você para de negociar com a vida. Você não aceita menos. Você não permite mais que situações ou pessoas te arrastem para longe do seu destino. Você aprende a dizer não para o que não constrói, para o que não eleva, para o que não conecta você com quem nasceu para ser. E isso assusta, porque quando você se conecta com seu propósito, você se torna incontrolável. As portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. As oportunidades começam a aparecer. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Você para de enxergar problemas e começa a ver lições. Você para de sofrer pelos obstáculos e começa a usá-los como combustível. Você entende que o fracasso não existe, só resultado. E que até o tombo é bênção quando te ensina a não tropeçar no mesmo lugar. Deus te criou para isso, para dominar o caos, para transformar dor em poder, para pegar o que era maldição na sua linhagem e fazer virar testemunho de superação, para provar que a capacidade infinita não é teoria bonita, é uma realidade para quem decide acessar. E sabe qual é o maior erro de quem fracassa? Achar que a dificuldade é um sinal de que não é para ele, que os obstáculos são uma evidência de que o sonho é grande demais. Mas anota isso. Se está difícil, é porque vale a pena. Se dói, é porque está moldando. Se ninguém entende, é porque Deus te deu uma visão que não foi feita para caber na cabeça de gente pequena. Napoleon Hill dizia: toda adversidade, todo fracasso, todo desgosto carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. E a maioria passa a vida fugindo da adversidade, fugindo da dor. Mas o ouro é refinado no fogo, o diamante é moldado sob pressão.
E o espírito humano só desperta sua verdadeira força quando não tem outra escolha a não ser crescer. Você acha que os gigantes da história chegaram lá pelo caminho fácil? Você acha que quem construiu legados navegou em mar calmo? Claro que não. Eles apanharam, foram traídos, foram rejeitados, foram humilhados, mas não pararam. Porque quem tem propósito não precisa de aprovação. Você precisa entender isso agora. A única permissão que você precisa para ser grande é a sua. Ninguém vai bater na sua porta te oferecendo sucesso. Ninguém vai te escolher para mudar o mundo. É você que precisa se escolher, se autorizar, se decidir, assumir o risco, aceitar o preço e correr atrás como se sua vida dependesse disso. É porque depende. E não estou falando só de dinheiro. Estou falando da sua paz mental, da sua realização, de olhar para trás e não se arrepender por ter vivido abaixo da capacidade que Deus te deu, de deixar um legado para os seus filhos, para o mundo, para a eternidade. Você nasceu para isso. E todo esse medo, essa insegurança, essa dúvida, são só distrações do inimigo para te afastar do destino que já é seu. Porque o inimigo sabe que se você descobrir o poder que carrega, não tem nada que consiga te parar. E eu vou te dizer mais. Quanto maior o propósito, maior a oposição. Se está difícil, é porque você está no caminho certo. Se ninguém acredita, é porque sua visão é exclusiva. E quando você chegar lá, porque você vai chegar se não desistir, os mesmos que te duvidaram vão querer saber como você fez. Mas a verdade é que a maioria não está disposta a pagar o preço. Porque sucesso, propósito, realização, tudo isso exige sacrifício. E a pergunta é, o que você está disposto a sacrificar? Preguiça, medo, zona de conforto, opinião alheia, as amizades medíocres, os hábitos que te sabotam? Você não constrói uma vida de grandeza sustentando velhos hábitos. Não vence mantendo a mentalidade de sobrevivente. Você precisa romper. Romper com quem você foi até aqui. Matar a versão fraca, indecisa, covarde, para dar lugar ao guerreiro, ao líder, ao visionário. E quando isso acontece, Deus age. Porque a providência divina é liberada quando você toma a decisão. Não antes, não enquanto estiver esperando o momento certo, não enquanto estiver pedindo sinal. Deus já te deu tudo o que você precisa, a capacidade, o desejo e a oportunidade. Só falta você. O mundo é dos que decidem, dos que se levantam, dos que ousam, dos que sentem medo e vão mesmo assim. Dos que entendem que a fé não elimina o medo, ela só te ensina a agir apesar dele. E deixa eu te falar uma coisa que Napoleon Hill escreveria para você agora. O mundo abre espaço para o homem que sabe para onde está indo. E se você ainda não sabe, a primeira decisão é encontrar esse propósito. Porque ninguém nasceu para vagar. Todo homem nasceu com uma missão. E enquanto você não descobrir a sua, vai viver com esse vazio. Então, fecha os olhos agora. Visualiza. Vê a pessoa que você poderia ser. Vê a vida que você nasceu para viver. A casa, a liberdade, a paz de saber que você não se acovardou, que você viveu o propósito, que você extraiu tudo da vida, que você fez valer e agora abre os olhos e decide. Porque ou você começa a construir essa realidade, ou vai passar o resto da vida assistindo outros fazerem. E pior, vai chegar o último dia da sua vida cheio de "e se" na mente. E nada dói mais do que a dor do arrependimento. Você não precisa aceitar esse destino. Você pode mudar. Agora. Decidindo que não vai mais negociar sua grandeza, que não vai mais pedir permissão para vencer, que não vai mais deixar o medo ditar as regras. A capacidade infinita já está em você. A pergunta é, você vai continuar enterrado em desculpas ou vai honrar o dom que Deus te deu? A escolha é sua, sempre foi, sempre será.
Escuta, se você chegou até aqui não foi por acaso. Se essas palavras estão ecoando no seu peito agora, é porque Deus está te chamando para mais. É porque Ele plantou em você uma força que o mundo ainda não viu. É porque sua história não pode terminar pequena. Você não nasceu para ser estatística. Você não nasceu para repetir os erros da sua família. Você não nasceu para ser mais um número no meio da multidão. Você nasceu para ser lembrado, para marcar, para vencer. E não importa quanto tempo passou, não interessa o tamanho dos tombos, não importa quantas vezes disseram que você não podia. A partir de agora, a única voz que importa é a que grita dentro de você. Levanta, porque enquanto você respira, ainda dá tempo. Enquanto houver batimento no seu peito, há propósito. Enquanto houver amanhecer, há missão para cumprir. Eu te desafio, sim, eu estou te desafiando agora, a fazer uma escolha. Ou você continua a vida inteira se escondendo atrás das desculpas, ou decide que hoje é o dia. O dia em que o fraco morre. O dia em que o medroso fica para trás. O dia em que o covarde some e o gigante desperta. Porque dentro de você há um guerreiro que nunca se entregou. Há uma força que ninguém conseguiu apagar. E quando você liberar isso, nada vai conseguir te deter. Nem crise, nem crítica, nem rejeição, nem perda, nem o inferno inteiro. Sabe por quê? Porque quem caminha em propósito, caminha com Deus. E com Ele, o impossível é só questão de tempo. A montanha que te assusta hoje vai ser lembrança amanhã. O problema que parece gigante vai ser degrau na tua história. A dor que te atormenta vai virar combustível. O medo que te travava vai virar coragem. Você foi feito para vencer e não precisa pedir permissão para isso. Deus te desenhou com essa capacidade. Te deu inteligência, te deu instinto, te deu espírito. Agora, só falta você honrar o Criador que te deu tudo isso. Como? Parando de negociar com a sua grandeza, cortando a procrastinação, eliminando quem te puxa para baixo, se disciplinando como um soldado em guerra e se comprometendo a não sair dessa vida sem deixar sua marca. E o mundo vai ver, o mundo vai ter que assistir, porque você decidiu, porque hoje o gigante acordou. Porque a partir de agora, você vai agir como quem carrega Deus dentro de si. E, quando essa mentalidade se instala, o jogo muda. Você deixa de ser espectador, deixa de mendigar aprovação, deixa de se contentar com pouco e passa a andar como quem sabe que nasceu para reinar. O mundo pode tentar te derrubar, a vida pode te testar, mas ninguém tira de você aquilo que Deus colocou. E a partir de hoje, você não vai mais viver como quem esqueceu disso. Levanta, respira, decide, porque a capacidade infinita sempre esteve aí dentro, e agora é a sua vez.